A Deus, amém. Tem alguém vivo aí, não? Só quem vai morar no céu, diga eu vou. Não, é isso aí. Eu achei estranho, porque eu estava ali, a hora que falou as mulheres, levanta a mão, você levantou, fiquei preocupado. Mas aí você explicou, aí ficou tudo certo. Meus amados, essas quartas-feiras, nós temos intitulado elas de Quartas de Fé. Eu quero que você sempre, assim, aprenda os porquês. É muito importante hoje, eu vi o pastor André falando a questão de muitas informações contrárias, né? Muita coisa que mais perturba o povo de Deus. Você vê que hoje você precisa, eu e você, nós precisamos pregar para o não convertido, entregar a vida a Cristo. E nós precisamos despregar para muitos cristãos o que tem sido muitas vezes pregado. Então é um desafio muito grande. Tem que pregar para o novo convertido, né, ou melhor, para aquele que não conhece a Jesus, e tem que despregar o que muitas pessoas às vezes estão pregando aí. Mas porque tem seguidor, porque tem like, tem visualização, ele acaba tendo uma voz. Só que você precisa conhecer Bíblia. Aí entra, né, o Enraizados. Por que o Enraizados não é uma escola? Porque você a vida inteira tem que aprender Bíblia. Não existe um tempo que você não vai... eu já aprendi de tudo, né? Não é igual uma faculdade. Você conclui a faculdade, mas você não aprendeu tudo. Você vai passar, se você quiser ser uma pessoa respeitada, uma pessoa conhecida, uma pessoa, pelo menos um bom profissional, você que vai ter que estar aprendendo sempre. Amém ou não? Então, nas quartas de fé, é muito importante você ter essa consciência. Eu quero que você dê um aplauso pela sua vida, por você estar aqui hoje, pela sua vida. Porque é o grande desafio, isso não é ser repetitivo, mas é mostrar para você que nós estamos vindo, né, de um exercício novamente, de voltarmos às articulações. 2 anos que nós ficamos sem ter outras atividades sem ser domingo e quarta. Então, agora a gente já tem a terça, inclusive daqui a alguns, se não me falha a memória, eu acho que é maio, no máximo junho, nós vamos ter a Escola de Dons. A Escola de Dons é assim, eu vou falar para você o nível de importância da Escola de Dons. Vou falar para você. Se você falar assim, apóstolo, eu só posso fazer a escola de dons nas terças e não consigo vir nas quartas, porque nós vamos dar ela dentro do enraizado. Se você falar assim para mim, apóstolo, eu tenho uma folga, eu consigo mudar a minha folga de terça, que é meu dia de trabalho, a minha folga é quarta, para você entender. Eu mudo essas 7 semanas para quarta. Eu trabalhar e na terça eu folgar para poder fazer a escola de dom. Não precisa nem me perguntar mais. Você pode vir. Agora é claro, você pode estar na quarta e mudar o dia da sua academia durante 7 semanas ou refazer a sua rota, aí é claro que você refaz e se enche 2 vezes na semana, amém? Glória a Deus. Então, já se prepara, eu tenho a data, mas eu não estou lembrando agora aqui de memória. E esse ano nós vamos fazer uma turma só aqui. Então, você já vai se preparando no espírito para você se organizar. Está longe? Tá. Mas é bom a gente se organizar. Poxa, eu não vou faltar nenhuma das aulas. Se eu faltar, vai dar problema? Para você se formar para um outro projeto, sim. Mas você pode vir 2 aulas, 3 horas, 3 aulas, 4 aulas, não tem problema. Mas quando eu te apresentar o projeto, para você ser formado pela Escola de Dons, aí você tem que se organizar e não pode ter falta. E se eu faltar? Se você faltar uma, nós damos um jeito. Mas se você faltar 2, não. Aí você continua fazendo, não tem problema. Estou te mostrando, porque agora a gente vai ter que voltar a ser bem didático nas coisas que nós temos para fazer, para fortalecer você. Eu disse, o ano da reconstrução, ele vai exigir de nós algo mais.
Amém? Algo mais lá na sua casa, algo mais aqui. Os voluntários, dia 26 de março, vão passar por uma reciclagem, 4 horas da tarde. Nós vamos dar uma escola de voluntário com apostila, com slides, mostrando o que é ser um voluntário, o que é ser um líder, né? Até um pouquinho do que é uma vida pastoral para você aprender essa dinâmica. Quem está aqui, diga amém. Então fica aí a dica. O tema de hoje é prova de fogo. Diz para quem está ao teu lado, prova de fogo. Nós vamos ler partes até concluir. Então você vai abrir a sua Bíblia em... Eu não acredito que você fez isso comigo, meu querido iPad. Nós não vamos abrir a Bíblia em lugar nenhum, porque ele me apagou aqui. Não é possível. Você não vai fazer isso com o pai. Pior que ele fez. Eu vou ter que procurar aqui. Ver. E não é que o bonitão fez mesmo? Ele não fez. Eu apertei uma tecla aqui. Daniel 3, versículo 8. Daniel 3, versículo 8. O Daniel, meu filho, para quem não sabe, eu não sei se eu já falei isso, o Daniel, meu filho, ele chama Daniel porque um dia eu ouvi uma pregação sobre esse rapaz. E eu falei, se um dia eu tiver um filho homem, eu já tinha Paulinha já, eu falei, se eu tiver um filho homem, eu vou colocar o nome de Daniel. Foi por causa da história desse cara. É isso aí. Então está aqui, realmente apagou algumas coisas aqui, mas não vai fazer problema não, eu me viro aqui. Daniel capítulo 3, versículo 8. Eu vou estar lendo partes, aí você do computador aí, você fica atento, porque eu vou ler uma parte, vou continuar lendo, nós vamos até o versículo 30. Mas eu não vou ler tudo de uma vez não, eu vou lendo partes e a gente vai acompanhando aí. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenado que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha em chamas. Até aqui, diga amém. Amados, a gente vive uma época de uma geração bastante informatizada, né? Bastante tecnologia, bastante informação, né? Misturando informação, experiência, vivência, revelação. Isso tudo é muito legal. Mas eu acredito que a pandemia mostrou para a gente que a gente não está pronto nem para enfrentar um vírus, o que dirá perseguições religiosas, provações, o que dirá um dia mau, né? Hoje eu recebi uma notícia, ontem, de um amigo, que o filho dele e a nora estavam grávidos e tal, perdeu uma filha, que eram gêmeas, aí dentro da barriga, passou um tempo, uma nasceu, uma luta danada,
e acabou recebendo a notícia ontem à tarde que ela também veio a falecer. Uma faleceu com 6 meses, outra com 6 meses e meio. É nessa hora, muitas vezes, que a nossa fé é provada. É na hora da crise, é na hora das propostas, né? A vida é feita de propostas. Diga, a vida é feita de propostas. Tá, agora você vai dizer com fé. A vida é feita de propostas. Eu que as aceito ou eu as rejeito, eu que decido. Você vê que quando Jesus foi levado para o deserto, o diabo viu uma boa oportunidade de fazer propostas para ele. Eu te dou o que você precisa, eu te dou o que você quer. Propostas. Ele vencia como? Ele vencia na palavra. Então, muitas vezes nós estamos sendo derrotados por proposta. Proposta de um amigo, né? Proposta do trabalho, proposta. As propostas vêm. Eu hoje posso falar, e agora vai virar assim, comentário forte. Eu recebi uma proposta de sair candidato a deputado estadual. Mas assim, uma proposta que quando eu fui falar para minha esposa, é porque eu já tinha ido até Deus, e Deus tinha dito para mim, na minha versão, não enche a minha paciência não, na minha versão. Mas a proposta, ela foi muito forte. A proposta, ela foi intensa. A proposta tinha funcionário, não tinha corrupção não, porque era um partido cristão, eram pastores envolvidos. Estão querendo levantar uma geração assim que realmente daqui 5, 10 anos, 15 anos a gente possa ver. E eu recebi uma proposta e me atormentaram mesmo, falando de funcionário, falando de carro, falando de não atrapalhar a igreja, falando de ajudar no que fosse preciso, falando de eu não investir nenhum dinheiro, a verba que tivesse era a verba que nós iríamos investir e tal, que não sei o quê, porque há uma tendência de buscar pessoas que não se envolveram em escândalos, que não tem seu nome sujo, que não tem um histórico que possa vir à tona alguma coisa e tal. E imagina um negócio assim que eu fiquei fraco, porque eu falei, pô, será Deus? Será que, poxa, a vida inteira eu preguei que eu não ia perder tempo com isso, e não iria misturar o altar com política? Então eu vou entregar o altar. Se o senhor me eleger, eu tenho que entregar o altar. Mas forte, gente, pensa num negócio forte. Até que num sábado, essa pessoa me ligou e ficou quase 2 horas comigo no telefone. E eu falei, olha, você vai me dar uma semana, porque até agora eu não falei nem com a minha mulher e nem falei com Deus. Eu fiz perguntas em todos os níveis que você imaginar. Fiz pergunta de tudo quanto é jeito. Eu aprendi que o que revela destino é pergunta, não é resposta. Seu destino ele é revelado na pergunta, não é na resposta. Na resposta a gente não tem. E ali eu fiz todo tipo de pergunta. Quando eu ia entrar na fase de falar com a minha esposa, mas falar com Deus, quando eu fui entrar na fase de falar com Deus, aí Deus falou, não tem nada a ver, foi bom, você teve uma experiência. E quando eu fui falar com a minha esposa, eu já estava falando para ela o que aconteceu e dizendo para ela que nada a ver. Foi uma proposta. Balançou. Só para você ter uma ideia. Verdadeira, legítima, real e dentro da lei. Eu teria uns 20 cargos de 8 mil por mês para colocar alguém de confiança. Olha para você ver. Falei, mas isso é verdadeiro? Isso não é golpe? Não, isso é lei. Você tem direito a esses cargos. Falei, poxa. Então, foi um negócio assim, após você ficou balançado tremendamente. Tremendamente. Tanto da posição, salário, tudo. Mas a gente não está aqui para ficar impressionado com as propostas. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Só que isso não é só para mim não, irmão. Isso é para você também. Isso é para a dona de casa. Isso é para o garotão de 20 anos. Eu não estou vindo falar dessa prova de fogo porque só serve para mim. Essa foi a minha prova de fogo.
Mas o Rodrigo trabalha na Terceira Visão, não, concorrente, né? É dessa linha. Mas o Rodrigo pode receber uma proposta e Deus não está naquela proposta. E parecer aos olhos dele maravilhosa. E ele se aconselhar com o pastor André, e o pastor André falou: Rodrigo, aparentemente é maravilhosa. E o pastor André comentar comigo e eu falar: Rodrigo, Deus não me deu nenhuma palavra, aparentemente é maravilhosa, mas fale com Deus mesmo, coloque diante de Deus. Apóstolo, mas você acha que eu preciso colocar diante de Deus se eu ganho 5 mil e vou ganhar 10 mil? É claro, é claro, porque a prova de fogo, a hora que ela chega, o que vai determinar é se eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não vou adorar a imagem, nem com chama, nem com fogueira, nem com leão, nem com nada, porque eu adoro ao Deus vivo. Eu não vou entrar numa jogada porque está bom para mim. Eu vou entrar numa jogada porque Deus quer que eu esteja ali. Isso é propósito. É nessa hora que a prova de fogo vai fazer a diferença. Senão é como um traficante que ele vem na igreja e ele entrega a vida a Cristo. E ele fala: eu quero mudar de vida. E ele ganha 1.000 por dia e agora ele vai ganhar 2.000 por mês. É um bom negócio? Não, mas é uma prova de fogo. Você vai se prostrar a Satanás e ficar com seus 30 mil, ou você vai se prostrar diante de Deus, ter ganhado 2.000, trabalhando 44 horas semanais. Faz sentido ou não? Você está com essa carinha por quê? Você assustou? Ou você ia votar em mim? Ou você não ia votar? Não, ninguém vai ficar nunca sabendo. Então, às vezes, no caso dos que estão em Deus, deveria ser fácil compreender as questões. Eu não vou fazer isso. Você não vai fazer por quê? Porque seu pastor não deixa? Fala: meu pastor não manda nada. Eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa de Deus, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Dá para ouvir um amém aqui ou não? É por isso que eu não vou fazer. Então, vamos aprender aqui algumas coisas nessa parte do texto. A primeira delas é que desafios fazem parte das nossas vidas. Desafios. Não seja aquele cristão que você entra no culto e sai emocionado daqui e chega ali, Satanás coloca o pezinho, você já tropeça, não conhece Bíblia, não busca Deus, não orou, não consagra a tua vida, fica cheio de coisas da carne, achando que vai enganar alguém na igreja. Para com isso. Os desafios, eles vão vir, as notícias ruins vão vir, as adversidades, elas vão chegar. Não é porque eu estou profetizando, é porque não existe uma vida sem isso. Eu escrevi aqui, João 16:33, Jesus falou: nós vamos passar por aflições. Primeira coisa, ele não disse que nós não vamos ter, mas também ele não disse que nós vamos morrer. Por quê? Porque ele venceu e ele conosco, nós também vamos vencer. Você podia dar um aplauso então, se você tem vontade aí, ué. Então é proposta. O profeta Eliseu recebeu uma proposta de receber muito dinheiro de Naamã. Ele falou: não, isso não é uma oferta, isso não é nada, não é para mim. Aí Geazi foi lá e aceitou. Ou seja, tem muita coisa ruim que não serve para nós, mas serve para alguém que não está ainda no nível de entendimento em Deus, porque Geazi andava com o profeta. Geazi iria ficar no lugar do profeta, ele seria o pastor auxiliar, que iria com o tempo assumir. E o que aconteceu? Ele foi, embarcou numa proposta que não era dele. Então a gente, eu e você, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam uma proposta. Eles estavam diante de um grande desafio. Peraí, como é que eu vou fazer isso? Essa é a vida cristã. É por isso que muitos pereceram no Covid. Porque estava acostumado a trabalhar na mesa de som, estava acostumado a pregar, estava acostumado a cantar, estava acostumado com os ministérios, mas já tinha perdido a vida com Deus. A verdade é essa. Porque como que alguém vai explicar que 30%, 40% dos membros de igrejas não voltaram para a igreja? E não voltaram para a igreja nenhuma. Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar lembrando, primeiro para você valorizar a sua vida espiritual, e segundo, para você cuidar cada vez melhor dela. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Jesus, ele recebe uma proposta no deserto, com fome, com sede, com frio, e não abre mão. Não, nem só de pão viverá o homem.
assim está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Então as provações nossa da fé, ela vai ser vencida por aquilo que a gente sabe da palavra de Deus. O diabo pode falar que você não é, mas se Deus falou que você é uma proposta que Ele está fazendo para você não acreditar. Agora eu quero acreditar naquilo que Deus diz, amém, amado? Eu quero, Por mais que a gente, às vezes, esteja vivendo um momento adverso, o que Deus disse é o que vai prevalecer, é a proposta que nós devemos aceitar. Por isso que ele falou, se você quiser, é uma proposta, se você quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Eu te faço uma proposta, você não vai ter onde reclinar a cabeça. Ele falou isso para os discípulos, e nós, como é que nós vamos fazer? A gente está deixando tudo para trás. Ele falou, eu só garanto uma coisa, vocês não têm onde repousar, eu não sei aonde nós vamos dormir, eu não sei aonde nós vamos comer, eu não sei, mas uma coisa eu sei, quando eu envio alguém não falta. Dá um amém aí, irmão. Por quê? Porque a proposta de Deus, ela vem junto com a provisão de Deus. Diga, a proposta de Deus vem junto com a provisão de Deus. E às vezes nós estamos aceitando propostas que nós não vamos suportar. Às vezes nós estamos aceitando propostas que nós não vamos suportar. Isso é muito sério. Às vezes você muda de emprego, ou você faz qualquer tipo de mudança por algo melhor, e só olhou a matemática. Eu já fiz algumas coisas só olhando a matemática, só olhando com os olhos naturais. E complica, porque a gente precisa pedir para Deus. Por mais óbvio que seja, nós precisamos pedir para Deus, porque é Deus que vai dar uma direção para a gente. Posso ouvir um amém aí ou não? Agora você não tenha dúvida que quando você quer coisas maiores, você vai ter desafios maiores. Não adianta você achar que vai ter uma vida cristã, saudável, uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo, que vai vencer 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por exemplo, eu me converti em 99, então, vamos falar que eu morra com 90 anos. Eu tinha 30, eu vou precisar caminhar com Jesus 60 anos, irmãos. 60 anos. Você já parou para pensar nisso? Quem tem 30 anos? Tem alguém que tem 30 anos aqui? 32, 28? Tá? Ó, para você viver 90 anos, você vai ter que caminhar mais 60 anos com Jesus. Ou você é daquele que acredita que não importa qualquer coisa, no final Deus vai te dar um jeito. Não entra nessa não. Esse é o evangelho que ajuda a gente só a desviar. E claro, esse evangelho ajuda a gente a ficar fraco. É verdade. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, junto com coisas maiores, virão desafios maiores. Quem gostaria de ter o dobro de tudo que tem hoje? Quem gostaria? Quem gostaria? Eu gostaria. Ok, baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão. Quem está disposto à prova de fogo de perder tudo em um mês? Você está com um filhinho agora. Você quer 2 filhos? Vai perder um em um mês. Eu estou com 2 igrejas. Eu vou perder tudo em um mês, mas eu vou ter 4 depois. Mas quem está disposto a isso? Então Jó, ele viveu isso. Isso não é uma regra. Então quer dizer que se eu perder tudo eu ganho o dobro? Não, isso não é uma regra. Mas o que eu estou falando é que a prova de fogo de Jó, ele suportou aquilo lá. Tem alguém aí ou não? Agora isso não é suportado com pessoas que não estão querendo algo mais de Deus. Nós vamos ter aí atividades às terças-feiras, para quê? Para aumentar a sua fé. Você vê que a academia funcionava pequenos períodos, agora está aberta direto. Por quê? Isso aí vai melhorar a qualidade das pessoas. A mesma coisa, academia espiritual, para fortalecer você, para você suportar as adversidades, as propostas. Tem pessoas que vão aceitar propostas, porque o casamento está ruim, ele vai aceitar a proposta de uma mulher. E por que isso vai acontecer? É porque ele está fraco. É um homem que vai aceitar a proposta de uma mulher, a mulher que vai aceitar a proposta de um homem, é um cara que de repente ele está... esses dias eu vi uma matéria naqueles negócios de aeroporto, uma senhora, 60 e poucos anos, parecia ser verdadeira, que foi a primeira vez dela, parecia, pelo menos parecia, o desespero, querer dinheiro, 1.000 euros, 5.000 euros, mas não interessa, não interessa. Então, a gente precisa ter esse nível de entendimento. É isso que vai mudar a vida da gente. É isso que vai fazer com que a gente tenha uma palavra de direcionamento, não entre em negócios errados, não entre em oportunidades que tipo Ló e Abraão. Ló, você vai para que lado?
Ah, vou para Campinas. Então vai, só sobrou deserto para mim. E outra coisa, deserto lá não é esse deserto Saara de areia, não. Deserto lá é terra, é pedra, é coisa seca. E inclusive está para vir um Egito e Israel em 2023 aí. Inclusive está para vir um Egito e Israel em 2023. Setembro, outubro aí, dá um amém aí, ó. Egito e Israel, dá um amém aí, irmão, liga aí. 28 vezes. Será que você aguenta, não? Vai, isso aqui é só uma pontinha, só para jogar uma... Eu recebi hoje aqui já recebi uma proposta da empresa que eu estava vendo, você vê, recebi uma proposta. Sexta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, olha só. Cuidado em conquistas que te roubam tudo. Diga forte, cuidado com conquistas que te roubam tudo. Tem uma frase que alguém diz assim: nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Mas sabia também que nenhum sucesso vale a sua saúde? Você sabia também que nenhum sucesso vale o seu caráter? Você sabia que nenhum sucesso vale presença de pessoas na sua vida? Você pode armar um negócio com pessoas próximas a você e você dá um golpe. E aí você vai para um outro grupo de pessoas, chega com o seu carrão, morando na sua casona, com o seu relojão, e alguém fala, uau, ele é bem sucedido. Mas ele deixou um rastro de ruína, de desgraça e de miséria. Então, esse negócio do sucesso, ele é meio complicado, pode ser uma prova de fogo para nós. Tem alguém aí ou não? Então, ó, não se precipite nas conquistas, pois elas podem ser prematuras. E aí, você às vezes, por causa de uma conquista prematura, você se prostra. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abidnego sustentaram. Falou, não, eu não vou fazer isso. Mas eu fiz uma estátua de bronze, que foi o Nabucodonosor, e você tem que adorar os nossos deuses. Mas sabe quem que armou isso? Quem não gostava deles. Quem não gostava deles, que falou assim, a gente tem que dar um jeito de destruí-los. Irmão, infelizmente, nós temos uma luta. Ela não é contra a carne nem sangue, mas ela é contra o inimigo de nossas almas. E ele vai sempre preparar pessoas, maneiras de nos roubar da presença de Deus. Porque o que ia acontecer ali? Ele ia se prostrar, ele ia adorar outros deuses, mas, com certeza, ele iria se esfriar. Eles iriam ter um outro entendimento. Então, eu e você, nessas quartas de fé, é para nós amadurecermos a nossa fé. Não adianta você vir aqui, achar tudo legalzinho, falar, pô, que legal, poxa, que mensagem maneira e tal. Mas você precisa praticá-las, porque a sua prova de fogo é você quem sabe. A sua prova de fogo não é igual a minha não é igual a sua, que não é igual ao teu vizinho. Mas uma coisa eu te garanto, o Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. A palavra é a mesma. E a vitória será a mesma no nome de Jesus. Mesmo. Outra coisa, vamos continuar a leitura agora. E que Deus poderá, eu falei, e que Deus, volta lá, continua de onde eu parei, porque agora já não tem o número do versículo aqui. Volta lá na onde eu falei para você. Então, volta lá, fica aí. Se não der para bater foto, não tem problema não. Outra coisa, se você assim, não está servindo em área nenhuma na igreja, olha, a gente está precisando de gente para bater foto, a gente está precisando de gente para cantar, a gente está precisando de gente olhar criança, a gente está precisando de gente vigiar carro, a gente está precisando de gente ficar na segurança, a gente está precisando de gente de tudo quanto é lugar. Então, eu te garanto que não tenha um lugar que você não se encaixe. Amém? Basta você querer. Então, e que Deus, pois agora vai, dali para baixo, dá volta, dali, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Preste atenção nisso. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante
mudou. Até aí, deixa aí, não muda então agora não. Que o seu semblante mudou. Olha para você ver. Eu entendo que o rei estava falando com eles, até porque eram pessoas capazes, eram pessoas do governo, eram obreiros, eram líderes. Então eu entendo que o rei estava falando até numa boa. Ele não estava levando em consideração uma afronta, ele estava levando em consideração uma falta de conhecimento. E aí quando ele fala, os três dizem o quê? Olha, meu rei, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas o Deus que nós servimos, se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. E nós vamos continuar crendo nele, nós vamos continuar servindo a Ele. E se tiver que morrer, nós vamos morrer. Irmão, aí o negócio virou. Porque aí agora, ele não estava só dizendo contra, agora ele estava afrontando o rei. Agora ele não estava só dizendo contra, agora ele estava se posicionando em fé. Quem está aqui? E é muitas vezes nessa hora que Deus fica do alto olhando. Será que eu posso confiar nele? Será que eu posso colocar ele numa posição melhor? Será que eu posso enriquecê-lo? Será que eu posso colocar ele numa posição de destaque? Será que eu não quero nada disso? Mas quando ele vê que basta me negar, que é tão fácil me negar, é tão fácil. E sair com a desculpa do que? Mas eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meus filhos para pagar a escola, eu tenho meus remédios para comprar, eu tenho meu carro para pagar, eu não posso ficar escolhendo agora onde trabalhar. Tá certo, mas cuidado, sim ou não? Sim ou não? E nós estamos vendo um momento de tanto desespero, que algumas pessoas podem se perder. Uma pessoa conhecida minha, eu não vou dar o nome dela, porque às vezes é constrangedor, mas uma pessoa conhecida, hein? Conhecida, disse para mim, que ofereceram para ele, há uns anos atrás, levar droga do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. Entrar num ônibus com a mochilinha e descer em São Paulo, entregar a mochilinha, 5 mil. Eu estou falando uma pessoa conhecida, minha mulher depois eu vou falar para ela. Pessoa conhecida, mas o que ele estava? Ele estava num caos, mas ele não aceitou, e num caos com força. Eu falei, mas você tem certeza? Absoluta, 5 mil. Entra no ônibus com a mochila, desce no ônibus com a mochila, larga a mochila, que alguém vai pegar a mochila, pega o outro ônibus e volta para São Paulo. 5 mil. Mas o que é? Eu vou ter que pagar minhas contas. Mas é assim que nós vamos agir? Não. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma confiança inabalável em Deus. Meu casamento pode não estar legal, mas eu preciso de uma confiança inabalável em Deus, porque senão eu vou cair nos braços de outro. Senão o outro vai cair, a outra vai cair nos braços de outro, e o outro vai cair nos braços de outro. Por quê? Porque apesar do caos, nós precisamos continuar inabalável. Tem alguém aqui ou não? Porque cantar aquela música, como é que chama lá? Dos montes inabaláveis, somos como montes. Cantar aquela música, qualquer um canta. A questão é viver aquela canção. Faz sentido ou não? E quando é que nós vamos viver aquela canção? A hora que vier os abalos. Então, 1 Coríntios 15, 58, coloca para mim aí. 1 Coríntios 15, 58, depois vai voltar aí. Ó, aqui ó, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Dá um aplauso a Jesus aí. Não será. Ser fiel a Deus é a única garantia para Deus operar na tua vida, hein? Para Deus operar na minha, hein? Não adianta ser infiel por causa da circunstância. Ah, Deus entende. Esse dia eu vi um menino, pastor, assim, Deus não está preocupado com o seu passado, Deus não está preocupado com o que você fez ontem, Deus está preocupado em te amar. Ah, é verdade, mas não é assim não, irmão. O papo é isso, Deus não está preocupado com o que você fez. Oh, calma aí, mas não é gostoso ouvir um negócio desse? Não, nós precisamos ter cuidado, irmão. Tem um monte de besteira falando na internet aí, um monte. Então eu e você, portanto, meus amados, mantenham-se firmes. Não está falando para a gente ficar aí mais ou menos meia boca. Está falando para a gente se manter firme e que nada os abale.
Amado, não entra nessa quando aparece. E hoje a gente fica sabendo dos escândalos por causa da internet. Mas sempre teve escândalo. A Bíblia está cheia de escândalo, irmão. A Bíblia está repleta de escândalo. De pastores que se venderam, de pastores que se perderam, de filhos de pastores que se prostituíram, de reis que mataram, assassinaram, traíram, de Judas, que está há 3 anos e meio andando com Jesus, suicidou. Como pode um obreiro de Jesus se suicidar? Pensa hoje, obreiro de Jesus se suicida. Aí eu falo, mas Jesus não sabia? Mas será que, por que Jesus não impediu? Você está vendo como é que é fácil a gente entrar num buraco da alma? Meu amado, a Bíblia diz que cada um dará conta das suas obras. Graças a Deus eu não vou prestar conta das obras da minha esposa. Graças a Deus eu não vou prestar conta das obras dos meus filhos. Como pai, uma parte, mas já está passando de certos níveis. Eu vou prestar conta daquilo que eu fiz. Sabe por quê? Porque nem todo mundo sabe quem é todo mundo. Infelizmente essa é a verdade. Nem todo mundo sabe quem todo mundo verdadeiramente é. Se você não sabia disso, aprenda. Isso é libertador. Por isso que a gente não se preocupa com a vida do outro. A vida do outro é do outro. O máximo, se ele for uma pessoa que serve na igreja, a gente precisa dar um talento aqui. Precisa chamar para perto, falar, aquele comportamento eu acho que não está legal. Você representa a igreja, as pessoas estão vindo, mas os membros, os convidados. Por isso que nós passamos ceia para todo mundo, porque não tem regra para você falar isso não. Você não quer Jesus, você não quer aliança com Ele, então para que vai tomar ceia? Agora você quer uma aliança com Ele, você quer um pacto com Ele, por que você não vai tomar ceia? Você está entendendo? São coisas que nós devemos nos manter firme. Agora, firme por quê? Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então quando você ministra aqui, é claro que você está contribuindo para o meu ministério, mas é no Senhor. Quando eu estou pregando aqui, é claro que eu estou contribuindo para o meu ministério, mas é no Senhor. Quando você está aí, ajudando, dizimando, falando do amor de Deus, é claro que você está contribuindo para o ministério, mas o seu sacrifício é recompensado no Senhor, e Ele não é injusto, Ele não é ingrato, Ele não é um falso juiz. Ele é perfeito, e Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Dá um aplauso a Ele por isso. Por isso você pode confiar. Escute, é confiança acima da circunstância. Diga, confiança acima das circunstâncias. Alguém aqui já pulou de bump jump? Tá caindo aqui. Alguém já pulou de bump jump? Aquele negócio amarrado na corda? Aquele negócio que você pula do viaduto? Amarrado na cintura e no pé? Você pulou? Nós vamos fazer 7 semanas de libertação. Você vem aqui participar com a gente. Agora, escute. Ela só pulou. Não é porque ela confia no instrutor. Porque ela confia na corda. É só por isso que você pulou. Porque você já parou para pensar, você na beirada do penhasco lá, e aí você fala assim, a corda é boa, né? Aí o cara fala assim, então, eu já falei que tem que trocar faz uns 3 meses. Você vai pular? Não, não vai. Você não confiou no instrutor, você confiou no equipamento. Eu e você fomos equipados, porque essa palavra, mas eu e você fomos batizados com o Espírito Santo. Nós temos que confiar nele, porque o que ele nos mandar fazer, o que ele nos mandar ir, o que ele nos mandar falar, pode ter certeza que vai dar certo para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Agora, irmão, você tem que conversar, você tem que, pelo amor de Deus, hein? Faz quanto tempo você pulou? 10 anos? Tá, mas daí agora se converteu, agora está cheio de Espírito Santo, agora não tem... Estou brincando, né? Mas é um negócio doido, eu não imaginei, eu fiz essa pergunta no lugar, não tinha ninguém não. Assim é a fé, a gente precisa dessa confiança, que a gente mergulha no vazio, sabendo que vai chegar uma hora, que a nossa fé vai nos sustentar, vai chegar uma hora que Deus vai agir. Então quando você se mantém firme na palavra, ainda que você, aos seus olhos, aos olhos alheios, esteja perdendo uma oportunidade, você estará sendo sustentado pelo Deus que te chamou.
Às vezes sua batalha é interna. Isso é fruto de colocar algumas conquistas futura a sua felicidade. Sua felicidade já está dentro de você, e o nome da sua felicidade é Espírito Santo. Você está aqui ou não? Porque se a sua felicidade estiver fora de você, nós vamos ter um problema teológico. Se a sua felicidade estiver no seu carro, nós vamos ter um problema teológico. Se a sua felicidade estiver na sua casa, nós vamos ter um problema teológico. Porque o que traz a felicidade plena não é o que eu tenho, mas é saber quem eu sou em Cristo Jesus. Por mais que eu não tenha o que eu gostaria, e não tem essa, irmão. A Bíblia diz que a sua carne pode ter de tudo e ela vai querer mais. Você vê, Salomão tinha de tudo, mas queria 1000 mulheres. Apesar de 1000. Não é? 1000. Podia ter mais, irmão. 1000. Não tem jeito. Quando você compra aquele carro lindo, vai chegar uma hora que você vai passar em algum lugar, tem um carro mais lindo que o seu. Quando você compra aquela roupa linda, você passa em algum lugar, tem uma roupa mais linda que a sua. Você se arruma lindo, tem alguém mais linda que você. Por quê? Porque se você ficar com esse nível de entendimento, às vezes você vai perder a felicidade tendo o Espírito Santo dentro de você. E isso daí não é legal. Resolva isso. Não estrague seus dias presentes pelos dias futuros que não existiram e muito menos pelos dias maus que já passaram. Essa talvez seja a sua prova de fogo. Ele manteve firme. Falou, hoje, para mim não está legal, eu posso sair daqui para a fornalha de fogo. Ontem, eu estava governando, tinha maior moral com o rei, mas tem um detalhe, o meu negócio não está com essa terra. O meu negócio está com a vida eterna. E nós precisamos resgatar bastante esse negócio de vida eterna, porque foi se resgatando tanto uma vida em abundância, e faz parte, que parece que trocou. Não, não trocou não, acrescentou. Você está aqui ou não? Acrescentou, não trocou não. Continua a prioridade o céu e acrescentou-se o entendimento que nós podemos viver bem na terra. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Escute, vamos passar para o outro aqui, ó. Mas preste atenção nessa frase, copiei de um livro. Viver os dias de sol exigirá pouco da sua fé, mas viver os dias negros, de chuvas fortes, de trovões, de ventos fortes, exigirá tudo da sua fé. E isso só para pessoas firmes. Quem está aqui, diga glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Agora, ó. Volta lá no texto do Daniel. Isso aqui é interessante. Essa prova de fogo aqui. Tem gente, o salmista no Salmo 73, ele quase não resistiu a essa prova de fogo. Quase. Essa prova de fogo aqui, ele quase não resistiu. Ó. Deu ordem. Cadê? Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Diga 7 vezes mais. Tá, você ficou com medo, agora você vai dizer com fé. 7 vezes mais. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e tirados na fornalha. Você vê que faz questão de dizer que eles não foram lançados nus. Eles estavam com as roupas, terno, gravata, sapato de couro. Olha lá. Foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Apóstolo, o que eu aprendo com isso? Antes eu vou te perguntar, tem alguém que serve a Deus aqui? Tá, então diga mais forte, tem alguém que serve a Deus aqui? Quando eles foram jogá-los na fornalha, quem morreu? Os soldados.
Abre a sua mão, abre. O que vai pegar em qualquer um, não vai pegar no Filho de Deus. O que vai atrapalhar a vida de qualquer um, não vai atrapalhar o Filho de Deus. O que vai mudar a vida do Filho de Deus é permanecer firme, porque não tem fogo, não tem veneno de serpente, não tem a forca do Mardoqueu, não tem nada que Deus planejou para você. Podem preparar a arma que for, ela não prevalecerá contra a sua vida. Não. Deus tem uma blindagem. Olha que coisa interessante. Não poderia só ter jogado os 3 e eles vivos? Não. Há um princípio. Eu falei aqui. Lembra quando prepararam uma forca no livro de Esther? A forca era para um filho de Deus. A forca era para ele, tio de Esther. Quem é que foi enforcado na forca que foi preparada para o Filho de Deus? Aquele que fez a forca. Quem sabe tem alguém aí que vai armar contra você. Se você permanecer firme, é ele que vai cair naquela armadilha. Não me pergunte como, porque nós servimos um Deus de causas impossíveis. Nós não servimos um Deus que não gosta de ninguém, não é isso. Mas nós servimos um Deus que nos protege. Nós servimos um Deus que tem o poder de transformar toda prova de fogo, toda maldição em bênção para os seus filhos, para a glória de Deus. Porque Isaac plantou aonde ninguém plantava, e quando plantava não dava nada, mas quando Isaac foi lá e plantou, deu 30, 60, 100 por 1. Quando Isaac foi lá e abriu um buraco, saía água. Quando o inimigo ia lá, entulhava o buraco, já tinha um outro buraco sendo aberto e saía água. Na onde não tinha água, tinha Deus. Então aonde tiver Deus, tem água, tem libertação, tem provisão, tem cura, tem milagre. Ah, você perdeu a oportunidade aí. Ah, você perdeu. Irmão, a maneira que reage uma pessoa sem Cristo tem que ser diferente da maneira que reage uma pessoa com Cristo. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O que toca os outros, não toca os filhos de Deus. Digo, o que toca os outros, não toca os filhos de Deus. Deus não faz as coisas por atacado. Lembra quando foi libertar o povo de Israel do Egito? Vocês passem sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passar, aonde tiver o sangue, a morte não vai entrar. Ah, só quem tem o sangue derramado na cruz sobre você, levanta sua mão aí e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o que toca os outros não nos toca. Ah, dá mais um aplauso a Jesus aí. Não nos toca. Havia fome, mas uma viúva tinha azeite. Havia fome, mas uma viúva tinha azeite. Havia seca, mas quando um profeta orou, a chuva veio. Esse é o mundo de Deus. Por isso que as pessoas esperam da gente. Por isso que as pessoas olham para a gente. Por isso que as pessoas cobram a gente. Tem que aprender a lidar com isso. Escute. Quando eles foram jogados, o que acontece? Continua aí. Volta lá onde eu parei. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas, gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Olha para você ver como é que mudou a fala.
As pessoas vão mudar com você quando verem Deus agindo em você. Ah, não, você não vai ficar só isso. As pessoas vão mudar com você quando verem Deus agindo através de você. Prepare isso. Deus garante a presença, mas não garante a ausência de combate. Continua aqui, ó. Venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do forno. A fornalha estava lá, o fogo estava lá, os três estavam lá, os conselheiros estavam lá, os soldados queimados estavam lá, estava tudo lá. Mas se tudo tivesse lá, ei, segura, se tudo tivesse lá, os três teriam morrido queimados. Diga, se tudo tivesse lá, os três teriam morrido queimados. Porque estava tudo lá, os conselheiros estavam lá, os reis estavam lá, o fogo estava lá, o braço estava lá, o forno estava lá, o soldado queimado estava lá, estava tudo lá. O negócio é que não estava tudo lá, estava o quarto homem. Então não interessa o tudo que você esteja vivendo, o que interessa é se ele está lá. Porque se ele estiver lá, as trevas saem. Se ele estiver lá, o inimigo morre. Se ele estiver lá, a causa abre. Se ele estiver lá, a porta abre. Aleluia! Eu creio. Eu creio que hoje, em áreas da minha vida, está tudo lá para dar errado. Só não está dando errado, porque o quarto homem está lá. Porque o tudo para dar errado está lá. Mas o quarto homem está lá. Então não tem como dar errado. Estava tudo lá para dar errado. Jesus crucificado, todo mundo lá. Estava tudo lá. Na lança, prego, coroa, estava tudo lá. O problema é que também estava lá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse tudo não pode com a palavra de Deus. É o pastor que pregou e contou uma história. Essa história aqui, ó, é pra gente. Esse aqui foi um pastor que contou essa história. Uma pessoa muito endividada, que após entregar a vida a Cristo, vai e diz que as dívidas dele foram canceladas. E ele vai nas pessoas que deve e diz: eu não tenho mais dívida nenhuma. É certo isso, sim ou não? É certo isso, sim ou não? Não. É claro que não. É claro que não. Porque a questão não são dívidas da terra. A questão, em primeiro lugar, são as dívidas com o céu. Porque quando o Zaqueu quis resolver o problema das dívidas da terra, Jesus disse para ele: hoje veio a salvação. Às vezes a gente se preocupa muito bem com as coisas da terra. A gente faz muita coisa pelas coisas da terra. Mas e as coisas do céu? Então eu posso entrar numa empresa cheia do Espírito Santo, mas por causa das coisas da terra, aquela empresa foi um instrumento para eu desviar. Por quê? Lá não tinha um cristão. É por isso que Deus te colocou lá. Eu fui o primeiro crente por parte de pai, de mãe, de avô, de bisavó, bisavó. Eu fui o primeiro crente. Quem foi o primeiro crente da sua família, por parte de pai e mãe? Eu. Não nasci num berço. Não. Tem que ter o primeiro. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, não importa em qual posição que você esteja, suporte as provas de fogo em Deus. 3 caras suportaram, e nós estamos falando dele aqui até hoje. Como é que você será lembrado? Por aquilo que você suportou em Deus, e por aquilo que você abriu mão em Deus. É assim que você vai ser lembrado. Eu não quero um evangelho que resolva meus problemas da terra. Eu quero um evangelho que resolva todos os meus problemas, ainda que alguns eu tenha que carregar na terra. Uma pessoa se converteu aí e tal, e eu fui falar com ela, um problema. Eu falei: você precisa ir lá resolver com a sua mãe. Ele falou: minha mãe já morreu. Eu falei: então você resolve com Deus, põe uma pedra em cima disso. Não tem como resolver. A mãe do cara morreu.
diante de uma ameaça real, eles entenderam que naquele momento, a questão não era Deus livrar. Presta atenção. Os três entenderam que naquele momento, a questão não era Deus livrar. Às vezes a gente coloca Deus diante de uma situação, que Ele só será Deus se Ele livrar. Eles falaram, olha, Deus pode nos livrar disso. Como eu não sei, mas Ele pode. Mas tem um detalhe. Ele pode nos livrar, Ele pode não nos livrar. E nós vamos para a fornalha do mesmo jeito. É esse o nível de fé que eu quero ter. É esse o nível de fé que eu quero viver. Que eu não vou me deixar me abater por alguma traição, por alguma coisa que deu errado. Posso ficar triste, posso sofrer, posso chorar calado, tal, não interessa. Mas eu não vou colocar em xeque a minha fé, se Deus é, ou não é, se Deus faz, se Deus não faz, por que que Deus faz. Eu concluo essa mensagem aqui, até dando testemunho de um amigo, como eu falei, eu mandei uma mensagem para ele, que eu disse que ele perdeu 2 netinhas gêmeas, perdeu uma, 20 dias depois perdeu outra. E eu estava com ele ontem, a segunda, a Radassa, ainda estava viva ainda, lutando. E aí de tarde ele pôs num grupo de pastores, olha, minha neta não suportou. 15 dias atrás ele fez o velório de uma neta. E aí ontem ele fez o velório da outra neta. Ele é pastor, 30 e poucos anos de ministério, igreja linda. Como é que você explica isso? Por que que Deus não viu e falou, pô, 2 crianças, o que que muda na vida de Deus? Um milagre? A gente não sabe. Então tem coisas que não é porque a gente não sabe, é porque a gente crê. Você está entendendo isso? Você acha que tudo eu sei? Você acha que tudo é um mar de rosa? Você acha que tem hora que eu não me vejo sendo lançado numa fornalha? Eu falo, meu Deus, mas será que dessa vez ele está? Mas vai, vamos para a fornalha. Ele está lá. Ele está lá. Não interessa quantas fornalhas nós tivermos na trajetória da vida. Mateus 28 diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Dá um aplauso, fique de pé. Escute. Amados, se Cristo não nos garantisse nada nesta vida terrena, porém nos garantisse o céu, como encararíamos as provações? Tem 2 coisas, eu não tenho dúvida. Não tem. Olha, vou conjecturar, mas eu creio. Eu vou conjecturar, mas eu creio. Que se Deus chegasse, eu estou conjecturando, que se Deus chegasse, que se o diabo chegasse, diante de Deus, e Deus dissesse para ele, eu te ofereço 2 coisas, é pegar ou largar. Eu te ofereço perdão, e eu te ofereço a presença. Você acha que o diabo pegava ou não? Pegava. Claro que pegava. É claro que ele pegava. Agora, como pode eu e você recebermos isso e brincarmos com isso? Como se nós não fôssemos para o mesmo lugar que o diabo, se não andássemos com Deus. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Eu quero preparar você para a sua fé não ser abalada, amado. Porque ninguém sabe a hora do terremoto. Ninguém sabe. Escute. O fogo era real. O fogo era real. Diga, o fogo era real. Diga mais forte, o fogo era real. Agora diga mais forte, o fogo era real. Pastor, por que que o fogo era real? Porque as cordas queimaram. A Bíblia diz que as cordas queimaram.
Então era o fogo real. Ninguém está falando para você viver uma vida fictícia. Ninguém está falando para você, isso é o conto de Nárnia. Não, não. Eu vim aqui dizer para você, não interessa a prova de fogo que seja, aquilo que vai queimar é para libertar você. Por isso que o ouro tem que ser purificado, é no fogo, não é no gelo. Tem coisas na minha vida que Deus usou fogo para limpar. Ele não usou cocinha nas costas, não, fogo. Ixi, como é que limpa isso? Fogo. Como é que trata isso? Fogo. Como é que purifica? Fogo. O que é que faz com esse vaso? Fogo. Você está aqui ou não? Então o problema nosso nunca será o fogo. Será qual fogo? É fogo estranho? Aí arrebenta com tudo. Mas é o fogo do céu? Pode ficar tranquilo. Esse fogo do céu não vem para te queimar. A provação do céu, a fornalha do céu, nunca veio para nos queimar. Ela veio para quebrar nossas amarras, purificar nosso caráter e nos preparar para viver coisas maiores e melhores. Você podia dar um aplauso a Ele. E eu termino aqui, ó. Quem quer ganhar almas para Jesus? Se você continuar lendo por causa do tempo, você vai ver que eles foram promovidos. O Deus de Israel passou a ser conhecido. Nabucodonosor teve que se prostrar, parou com essa conversa fiada. Por quê? Por causa do testemunho de 3 homens. O meu testemunho, o seu testemunho, vai fazer coisas que eu pregando aqui só nunca farão. Porque é você lá na sua fornalha, é você lá na sua crise, é você lá na sua abundância, é você lá, testemunhando lá. Os 3 testemunharam na fornalha. E se você continuar lendo até o versículo 30, você vai ver que ele disse assim, ó. Olha o que o rei diz. Seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Abre as suas mãos aí, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus, muitas vezes o nosso desafio, nós acabamos cedendo, acabamos ferindo princípios, acabamos esmorecendo na fé, acabamos acreditando que as oportunidades de nos favorecer, todas vêm do Senhor. Às vezes acabamos caindo no golpe, que pequenos deslizes não vão comprometer a nossa fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nós saiamos daqui firmes e fortes, que nós saiamos daqui, meu Pai, convictos com essa palavra, que quando algo, com alguma proposta do inferno, vier na nossa direção, nós vamos nos lembrar desse nome, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e nós vamos fazer como eles, nós vamos nos manter firmes, nós vamos nos manter na fé em Jesus Cristo, nós vamos nos manter na palavra, e pode ser que o Senhor não nos livre da fornalha, mas o Senhor vai nos livrar lá na fornalha, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Aplaudam a Ele, vamos adorar esse Deus.